do Verdão, vamos para mais um vídeo, pessoal. A imprensa de todo o Brasil encantada ainda com o Palmeiras venceu, pessoal, com autoridade aí o Corinthians trazendo aqui muitas novidades aqui do time do coração, pessoal, projetando esse próximo jogo. O vídeo está bem interessante, nos apoia deixando seu like, aproveitar aqui para deixar o link como que é dos canais oficiais na descrição do vídeo. Bom, Abel falou vários assuntos ali, mas ele falou no Estevão, né? Você acha que foi o melhor clássico do Estevão? Tô pensando rapidinho aqui, talvez. Porque ele estava sendo cobrado, né? Sim, por jogos grandes. Exato. Eu acho que acho que talvez tenha sido um dos melhores jogos do Palmeiras no ano, isso eu tenho certeza. Não, acho que o melhor jogo do Palmeiras no ano. Ó, você tem que voltar pro ano passado. Né? De regularidade. Mas é porque em alguns momentos o Estevão foi o jogador, mas isso acho que mais ano passado. Esse ano acho que o Estevão ainda não tinha conseguido dar esse salto. De repente, ali nas quartas do Campeonato Paulista, acho ele que faz os dois jogos contra o São Bernardo, joga demais. Mas o Abel, ele citou, quer dizer, algumas vezes ele citou os jogos com o Corinthians no Campeonato Paulista, mas em 2 vezes especificamente ele citou o 1-1, o jogo da fase de classificação. E ele tem total razão. O Palmeiras jogou hoje igual jogou no jogo contra o Palmeiras lá no Corinthians na fase de classificação. 3 zagueiros, o Piquerez, um ponta por aqui. A diferença é que hoje quem fez lá era o Mike, quem fez hoje foi mais o Felipe Anderson. Essa foi uma diferença. Mas, então ele tem razão. E a outra, eu discordo dele um pouco, porque o jogo do 1-1, o Estevão não jogou tão por dentro como jogou hoje. Sim, ele jogou mais bem. Ele jogou um pouco mais por dentro do que vinha, mas hoje ele jogou... Hoje foi ali aquele 3-4-2-1, né? Sim. Aqueles dois ali, o Facundo e o Estevão mais por dentro, por trás do Vitor Roque. Os 3 formando ali um triângulo, mas com muita movimentação. O Brasil 2002. Um pouco parecido. No jogo do 1-1, o Estevão jogou muito pelo lado. Inclusive, ele gera o pênalti a partir do lado, pegando do lado, vindo e sofrendo pênalti. Então acho que é isso. Mas, de uma maneira geral, acho que está muito na cara, e como o Abel, e aí eu estou pegando a opinião do Abel, como o Abel citou o jogo do 1-1 como um jogo tão bom quanto esse, que eu discordo. Eu acho que esse foi a melhor atuação do Palmeiras na temporada. Acho que foi melhor do que o do jogo do 1-1. Acho que está muito na cara que o Palmeiras, um caminho pro Palmeiras é esse 3-4-2-1 aí, né? Também. E só um Mas detalhe, eu acho que ele também começa a ter as opções, porque ele passa a ter mais jogadores, né? Ele citou ali algumas lesões, de fato ele teve isso, né? Eu tô vendo aqui o mapa de calor do SofaScore, é bem isso mesmo. Hoje o Esteban correu o campo todo, e no mapa de calor do jogo contra o Corinthians 1-1, ele é basicamente um corredor. Corredor. Assim, é diferente mesmo. Inclusive no lance do pênalti, que depois ele perde, tá? Esse é o do 1-1. Quem que foi que jogou com ele? Jogou, no começo do jogo era Maurício. E Maurício e o Maurício pela esquerda e o Torres. Sim, o lateral. A dinâmica do ponta tem muito a ver com a dinâmica do lateral. Claro. Quando joga o Marcos Rocha, por exemplo, ele tem que ficar bem espetado. Sim. Porque o Marcos já não tem mais idade. Mas hoje quem atacou o corredor foi o Felipe Anderson, né? Sim. E aí você tem ali na hora de dialogar, você dialoga. Tecnicamente você tem um ala que é meia. São desempenhos diferentes. Exatamente. Outra coisa. É diferente em relação ao Mike e ainda mais em relação ao Marcos Rocha. Se for o Marcos Rocha, né? O Felipe Anderson também, né? Então tem uma diferença. Você dialogar com o Felipe Anderson é muito mais fácil do que com o Mike e muito mais fácil do que com o Marcos Rocha. Até porque o Marcos Rocha não vai subir na quantidade de vezes que o Mike subiu, por exemplo. Com o Felipe Anderson agora, diferente. Né? Sim. Que o Felipe Anderson, 5 jogos atrás, não estava sendo legal dialogar com ele também, ele não estava bem. E esses 3 zagueiros, o Rocha pode ser um dos 3 zagueiros, o próprio Piquerez. E o Fux pode ser lateral, como ele era sem a bola hoje. E se vai alternando, e só o Marcos Rocha, um detalhe, ele ainda é o 3º maior assistente do Palmeiras no século. Tá, você que adora demonizar o Marcos Rocha, ele é o 3º jogador que mais bolas para gol deu no Palmeiras. Fala aí pro torcedor. Frente dele, sou uma defensora de Marcos Rocha. Beg Dudu e o Marcos Rocha. Gostei da palavra do Bruno Formiga no mano a mano que vocês fizeram, que o Dudu é o Marco 0 do Palmeiras. É verdade. É muito boa. É verdade. Eu acho que prefiro Marcos 7. Mas... Pode ser também. O advogado dele é outra história, mas a gente fala. Vim trabalhar no Cruzeiro. Essa história mas é um negócio que eu falava brincando. Vim trabalhar no calor.
Aliás, o meu primeiro processo que eu ganhei, eu fui uma bobagem nesse nível, eu não xinguei ninguém, mas a minha defesa foi uma defesa absurda e deu certo. Se vai dar do Dudu, saberemos. Aí alguém respondeu isso do VTNC, que é o Vim Trabalhar no Cruzeiro. Aí alguém falou, e o VSF? Aí alguém falou, Vitor Sérgio é fogo. Eu falei, cara, não tem nada a ver com isso. Deixa o Marcão deu uma... nem fogo é, nem fogo. O Marcos deu uma resposta VSF. Só pra colocar, muito boa a frase do Abel Ferreira dizendo, ele talvez tenha falado demais. Porque ele fala... Quem quer parar o time do Corinthians tem que neutralizar o Carrilho. Muito bom, perfeito. E a gente tinha mais ou menos falado isso aqui, né? Ou seja, ele ganhou do Coringão e ainda deu um antídoto pro restante. Pô, mas aí quem não estiver vendo isso tá com problema, né? Não, é só assistir o do Marcos, ele deu outra versão pro VTNC. Vamos tomar energético e cerveja. Pode ser também. Cuidado com o energético, viu, Marcão? Você já tá numa... Daqui pra frente é só pra trás. Antes da gente ir lá ouvir o Emiliano Martínez, que fez um dos gols da vitória do Palmeiras, só pra pontuar que eu achei muito legal o Abel falar. Tem jogos que a gente ganha e tem jogos que a gente aprende. Boa. E é isso. Acho que várias vezes você sai derrotado, você precisa aprender com alguma coisa e foi exatamente isso que ele falou ali, né? De entender o que o Corinthians estava dando, oferecendo de perigo, enfim, aprender com isso para nesse jogo, por exemplo, ter uma atuação tão diferente em relação às atuações principalmente da final do Campeonato Paulista. Vamos ouvir Emiliano Martínez, que fez um dos gols, o segundo da vitória do Palmeiras. Chegando no Palmeiras depois de uma passagem pela Dinamarca. Esse mês para o Palmeiras são 8 jogos, 5 viagens, Libertadores, clássico contra o Corinthians. O calendário exige muito de vocês e ainda mais para você que está chegando, está voltando para o futebol brasileiro? Sim, é um calendário muito exigente, mas eu sabia aonde eu vinha. Mas é o que eu adoro, jogar futebol, então estou preparado para tudo isto e vamos continuar por a mesmo caminho. Finalmente, primeiro gol. Tá aí, então, Emi Martínez falando um pouquinho sobre o gol e o voltar a jogar mais e tudo mais. Ele que realmente tem sido uma peça bem importante nesse Palmeiras, né? Dá pra fazer alguma comparação com o Aníbal, a chegada do Aníbal? Sim, a chegada é de coração. Espero que mantenha o nível que o Aníbal não conseguiu manter. Se vai manter ou não, a gente não sabe, né? Mas, é muito louco, né? O Aníbal... Caiu muito em produção, né? Ele começou muitíssimo bem, inclusive com o gol do título do trio ano passado. Eu chamava ele de pêndulo do Palmeiras. Sim, quando ele chegou, ele equilibrou o Nossa! Agora o Emiliano começa isso e o Aníbal caiu. Se vai ser o futuro, ele não sabe nada. A gente não sabe nem no presente e nesse país a gente não sabe nada do passado. Então não tem a menor ideia. Palmeiras, Aníbal, Martínez, cara, o elenco do Palmeiras é muito bom. Rios. O elenco do Palmeiras... O Rios sai, hein? Então no meio do ano deve sair. Mas é assim, o elenco do Palmeiras, e aí a crítica não deve realmente ser feita a Leila nem ao Anderson. O elenco do Palmeiras é muito bom, muito forte, muito competitivo, independente de... Claro, depende muito do nível de investimento, mas é um elenco muito bom. Não dá para criticar, sabe, e a gente esquece que é um elenco reformulado também, cara. Que tá mudando. Isso acho que pega muito no desenvolvimento do Palmeiras de ainda não ter tido um ano... pá, assim, sabe? Pumba, né? Como isso aqui. Que pode ser pá, depois até o final. Basicamente, em relação ao que tava, o defensivo, né? Do meio para frente, e mesmo assim, praticamente jogadores com a lesão do Veiga. E mesmo assim, o Mikael tá jogando quase com a lesão do Veiga, passa a ser um time praticamente novo do meio para frente. E depois do Mundial, vai ser um time totalmente novo, porque o Estevão vai sair. E o Veiga é um cara que pode sair no meio do ano. Pode ser no melhor. Será? Tem um outro, já que vocês estão falando aí de desfalques, acho que foi até pergunta da Bianca ali pro Emiliano Dias, em relação ao elenco do Corinthians, que eu até disse aqui, né? Teve uma hora que o Palmeiras foi fazer substituições, que entrou Paulinho, e aí do outro lado entrou o Héctor Hernandes, assim. Melhorou muito, Hernandes. Essa nota 2 para nota 4,5, tá melhorando. Mas temos uma diferença aí, né? Sim. E aí, assim, é uma atuação pro Corinthians ficar atento, e a sensação que eu tenho do Corinthians é o seguinte: se não jogar com a corda esticada, muito esticado o tempo inteiro, não vai. Só que aí você depende o tempo inteiro também muito do físico depende muito do físico dos jogadores. Eu acho o elenco do Palmeiras mais homogêneo em questão de opções para todas as posições, mais versátil. O Abel falou muito sobre isso.
Falou ali, né? O Palmeiras tem muitos jogadores que fazem muito mais de uma posição. E digo mais, eu acho o elenco do Palmeiras, vamos dizer assim, com uma média de idade interessante para você pensar em nível físico. O elenco do Corinthians, se você for pensar, Martínez, Carrilho, Memphis, já são todos jogadores 30 a mais ou perto disso. Se jogar o André Ramalho. E aí são realidades do que os clubes podem contratar. O Corinthians vai no cara mais veterano, fim de contrato. O Palmeiras tem bala na agulha para trazer um jogador de 24 para trabalhar ele, para ele chegar no 27, que é o ápice. Sim, se você pegar o Palmeiras campeão do Abel, tinha um monte de jogador com 26, 27, 28 anos, que é o ápice físico. Você consegue repetir movimento, intensidade, morder. E repito, o Palmeiras hoje ganhou o jogo, lembrando o que é o Palmeiras do Abel. Ritmo, intensidade, pá, vai batendo. Não é um time que fica trabalhando muito a bola, mas ele ataca rápido, perdeu, ataca rápido, recupera, ataca rápido. E ele fica assim, pá, martelando, até que consegue fazer o gol. E recupera a bola de arremesso lateral no começo do jogo. Sabe que o Vaz citou aqui o André Ramalho, impressionante, né? A queda do André Ramalho, assim. Mas como nível Aníbal, assim, mas ainda do ano pro outro. Mas eu acho que os zagueiros do Corinthians são mais ruins, eles são menos ruins do que eles são por conta do sistema. Que também os expõe. Eu acho que coletivamente o Corinthians tem problemas e você pode ver que você troca um, põe o outro, tá sempre... Tá aí, pessoal, o Verdão tá dando o que falar, né? O Palmeiras aí que é um candidato aí super forte aí para o Brasileirão, pessoal. Agora venceu o Corinthians, né? Com uma certa... humilhação, né? Humilhou aí o seu rival 3-0. Na verdade, porque eu teve um gol cancelado, né? Mas o placar foi 2-0, mas mereceria mais, porque o Corinthians não jogou bola, não competiu aí. O Palmeiras mostrou realmente aí que é um time certeiro, não ganha por sorte, não ganha por acaso. Não é como muitos falam aí que o Palmeiras estava em crise, aí estava em baixa, que ia desandar tudo, e agora voltou aí, dá alegria pra torcida, voltou aí a calar a boca dos antes, né, daqueles secadores. Muito bom, né, pessoal? Muito bom mesmo aí, o Palmeiras jogando aí bem competitivo aí, bem representativo da sua torcida que vai ao estádio. Valeu sim a pena aí pagar cada centavo aí do ingresso. Pessoal, então, um jogo muito interessante aí do Verdão, né, que vai ser diante do Internacional, dia 16 aí, quarta-feira, tem encontro interessante aí entre o Palmeiras, né, e o Internacional. O Internacional que vem fazendo aí uma boa temporada aí, vem fazendo aí jogos de alto nível, né, pessoal? E é bom, né, quando os dois alto nível se encontram aí, que assim os dois jogam e vence quem tiver o maior mérito, né? Eu tô muito confiante aí, na minha opinião, o Palmeiras aí é um time sim que consegue vencer, né, o Internacional, e na minha opinião é favorito. Deixa aqui seu palpite para o jogo diante do Internacional, é muito relevante o feedback de vocês, pessoal. Então, pessoal, o Palmeiras aí, como eu falei, foi muito efetivo aí diante do Corinthians, né, pessoal? Um jogador bastante que vem aí chamando atenção, que voltou recentemente aí, o Piquerez, né, pessoal? Que peso o cara tá tendo aí. Valeu sim a pena a volta dele, né? Esperamos que continue assim, jogando em alto nível, hein? Conseguindo ajudar a equipe aí. E o Palmeiras aí é um time da virada. O time que consegue aí fazer a torcida feliz da vida aí. Ser um time vitorioso, né? A torcida tá tão acostumada a vencer que quando perde um jogo aí, 2 jogos, já fica desacostumada, né? Que não se conforma aí com resultados ruins, né? E continua assim, né, pessoal, com o futebol que apresentou ontem aí diante do Corinthians, né? E você gostou? Deixa aqui seu feedback, sua participação. Não paga nada para comentar, é simplesmente de graça. Participe, dê seu feedback, seu comentário. Se for novo aqui, é um prazer. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo, pessoal. Nos apoie deixando seu like, link como cada dos canais oficiais na descrição do vídeo.